Não, autoestima não é você se achar a última Coca-Cola do deserto, mas é você ter a real noção de quem realmente você é. Eu estava aqui há pouco tomando um café e comecei a rascunhar não, a ideia não era nada, né? Mas eu tinha um papel e uma caneta aqui à minha frente e comecei a escrever sobre... Eu estava refletindo sobre questões de, por exemplo, o inventário anual. Aqueles que a gente faz, mas nem era um inventário estruturado. E nesse inventário, o que eu chamo de inventário anual, são as nossas conquistas, os nossos sucessos e também aquilo que não foi sucessos, conquistas, mas aquilo que também não deu certo. E ao longo do ano, então eu vou aqui pontuar algumas questões que eu coloquei aqui. Então, ao longo do ano, na verdade, ao longo da vida, né? A gente tem conquistas, sucessos, nós conhecemos pessoas interessantíssimas e também, e aí essas pessoas vão chegando, vão entrando na nossa vida, e outras que já foram interessantes, elas vão saindo da nossa vida. Há pouco eu não sou de colocar indiretas em rede social, e é interessante isso, né? Há pouco eu vi uma frase e eu achei interessante, eu postei. A frase dizia assim: perder a admiração é pior do que... Ixi, sem óculos não vai. É pior que encerrar ciclos. E aí eu postei e eu escrevi: é um luto de pessoa viva. Não tem como recuperar, não tem como reverter. E aí várias pessoas me mandaram mensagem de o que tá acontecendo, o que aconteceu. Não aconteceu nada, gente. Foi só uma frase que eu vi e eu achei interessante para refletirmos. Há pouco também, e aí foi tudo isso, né? Essas coisas que eu fui vendo, fui lendo e tomando um café aqui, um papel, uma caneta, aí é problema, né? E há pouco também, eu estava acompanhando aqui uma rede social e umas mensagens, enfim, depois eu até vou falar sobre isso. E aí, assim, quando as coisas dão erradas e não é o resultado que a gente queria, a gente fala assim, a gente, vírgula, né? Já eu retomo esse a gente. Mas as pessoas dizem assim, foi livramento. Foi livramento. E há pouco uma postagem de uma mulher numa rede social aqui. Enfim, teve lá um rapaz que ela estava se envolvendo, apaixonada por ele, não sei o que. O relacionamento, ele foi embora, disse que não queria mais. E aí, ela colocou algumas outras questões, enfim. E centenas de comentários de mulheres dizendo: ai, amiga, foi livramento. Eu vou falar desse livramento já já. Então, né, esse inventário anual, nada estruturado, pensando nas nossas conquistas e nossos sucessos, eu recomendo que todo mundo faça isso, viu? É muito interessante olharmos para o que a gente já construiu. E aí, como eu disse, nós vamos conhecendo pessoas interessantes. E quantas pessoas interessantes você conheceu durante a vida, ou vamos restringir no último ano, nesse ano? Quantas pessoas saíram da sua vida? Quantas? Não vou entrar no discurso de que foi livramento, como eu mencionei, porque penso que não. Eu já tive esse discurso. Eu confesso que eu já fui da turma do tudo que não saía contento, meu contento,
que não era o resultado que eu esperava, que vinham as dores de cotovelo. Por sinal, falaram esses dias para mim assim: nossa, eu vi seu vídeo, passa uma pomada, tal, passa um creme, alguma coisa, faz uma esfoliação, porque seu cotovelo tá bem escuro. Gente, isso daqui não é de ficar assim. Esse aqui até pode ser um pouco, mas não é. Eu trinquei meu cotovelo. Tô com dor de cotovelo, gente. Eu trinquei o cotovelo. Por isso que ele está assim, ó. Ó. Tá vendo a marca aqui, ó? E aí, é isso. Estou com o cotovelo trincado. Mas, enfim. Então, às vezes eu fico assim no vídeo e falo, ai, né? Mas, enfim. Então, eu já fui da turma do... O que não saía do meu jeito, não tinha o resultado que eu esperava. Eu comprava essa narrativa de... Ai, foi livramento. Livramento para mim, hoje, sabe quando... Ainda continuo acreditando em livramento. Mas sabe quando você tinha que pegar aquele voo e você perdeu a chave de casa? Tava perdida, 5 minutos depois você encontrou a chave, mas aí você perdeu o voo, e aí acontece alguma coisa com aquele voo que você fala, nossa, se eu tivesse encontrado as chaves, eu teria pego esse voo e talvez eu não estivesse aqui para contar a história. Essas coisas eu acredito, e já tive experiência de várias. Mas essa narrativa barata, rasa, pobre, de que tudo que... o cara não me quis e eu estou apaixonado por ele. Foi livramento. Eu fiz aquela entrevista do emprego dos sonhos, outra pessoa foi contratada e não eu. Foi livramento. Não foi livramento, né? Então vamos assumir as nossas fraquezas, fragilidades, vulnerabilidades, que eu te garanto que dá muito mais certo quando a gente coloca um espelho e a gente olha para nós e não para o outro. E nas perdas, a gente também ganha. A gente ganha experiência, a gente ganha maturidade. Ganha não, nada é ganhado, é construído. Nada vem de graça. Mas é aquela frase, aprender com os erros. É aprender com os erros, mas para isso a gente precisa ter muita maturidade, muita humildade, muita sensatez, porque senão, como eu comecei o vídeo, não é autoestima. Eu sou maravilhosa, eu posso tudo, sabe? O mundo tem que estar aos meus pés. Isso tem outro nome, arrogância, prepotência, qualquer outro nome. Mas não é isso, tá? Então, esse discurso, essa narrativa de livramento, eu já tive, não me serve mais, já faz um bom tempo, amém, graças a Deus, não me serve mais. E na imensa maioria das vezes, eu vejo que as pessoas usam esse termo de livramento para diminuir o outro, para se encher de si, sabe? Eu sou boa. Se eu não conseguir, foi porque foi livramento. Você pode ser boa e você não conseguiu porque pode ter alguém melhor do que você. Simples assim. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. A gente tem que acreditar, sim, tem que ter autoestima, o conjunto de combos que eu sempre falo. É uma construção, é fazer por merecer. Mas não ter esse discurso baseado, por exemplo, em aparência, em questões rasas. Porque aí é o discurso raso também. E ninguém conquista nada, uma vida de sucesso, pelo raso, né? E a gente tem que aceitar, entender exatamente em qual degrau estamos. Estamos no intermediário, tem alguém abaixo de nós.
e tem alguém acima. Portanto, eu estive no primeiro degrau, estou no segundo e eu sei que tem o terceiro. E tem o quarto, tem o quinto e tem o 10º. É saber de onde veio, não desmerecer de onde saiu, reconhecer o esforço e a construção e o empenho, o investimento de tudo, de tempo, de dinheiro, de tudo, para você subir um degrau, sem diminuir quem está no degrau de baixo ainda, e sem... Cabem muitas questões aqui, sem olhar o de cima e dizer, mas o outro lá, sabe, torcer o nariz em termos de arrogância, de prepotência, ou quem está em cima, assim como você que está no do meio, olhar para o de baixo e falar, quem é você, né, na fila do pão. O de cima também não olhar para o de baixo, para o intermediário dessa forma. Tem gente que já tem a sorte, né, de nascer herdeiro e já nascer no degrau de cima. Não é a realidade da maioria, mas tem. Então, essa questão de livramento, da forma como as pessoas usam, e eu confesso que eu um dia também usei, e aí quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, o que é que passava pela minha cabeça, né? Então, essa forma de encher de si, como se o outro fosse o errado, como se o outro fosse menor, como se o outro fosse menos, e muitas vezes, verdade seja dita, naquela situação pontual, sabe aquela situação pontual? Aquele casamento desfeito, aquele namoro que acabou, aquele emprego que você não conseguiu, ou aquele emprego que você foi dispensada. Enfim, aquele prêmio que você queria ganhar e você não ganhou. Você queria ao menos ser indicada e você não foi indicada. Aquela festa que você não foi convidada. Sabe? Aquela viagem que as suas amigas foram, você olha a postagem, você fala, nem me convidaram. Né? E aí, você fica lá com a maior dor de cotovelo. E aí você fica torcendo para que algo dê errado, sabe? Tomara que foram para a praia, tomara que chova todos os dias, ninguém sai de dentro de casa. Aí chove. E aí você fala, nem queria ir mesmo, sabe a história da raposa, das uvas? Nem queria mesmo, estavam verdes. Nem queria ir mesmo, você queria ir sim, só que não te convidaram. Aí você olha as festas, você fala, não me convidaram. Foi livramento. Não foi livramento. Você não foi convidada, ponto, acabou. Simples assim, né? Então, e não tem nada de errado nisso. Claro que eu estou simplificando ao máximo aqui, mas tem toda uma construção em torno disso. E aí não é uma questão de quem estava errado ou não errado, ou estava inadequado, ou estava sobrando naquela situação. O errado pode ser que sejamos nós. Sabia? O errado pode ser que sejamos nós. E como eu disse, eu já tive esse discurso. Eu já tive nesse lugar, mas graças a Deus, amém, eu mudei. Sou melhor do que quem ainda está? Obviamente que não. Porque quando eu tinha essa narrativa de foi livramento, e tinha gente mais evoluída que eu, estava tudo bem. Né? Estava tudo bem. E ainda hoje eu sei que tem gente que pensa, nossa, tá anos-luz à minha frente. E tem quem esteja muito atrás. É assim que a vida funciona. E eu mudei. E depois de tanto, por que eu mudei? Porque a gente vai mudando. Nós vamos mudando, a vida muda.
E a vida muda e faz com que a gente mude. E depois de tanto estudar sobre tantas coisas, desde ciências de psicologia, neurociência, também programação neurolinguística, espiritualidade, religiosidade, e eu não estou falando de religião, né? E sobre a vida, as experiências que a gente vai vivendo, vai passando, vai... É assim que a vida acontece. É exatamente assim que a vida acontece. E ainda tem uma questão de... E independente de estar certo ou de estar errado, adequado ou não, sabe? Essa questão de livramento, não é uma questão de certo ou errado, estar adequado ou não. As pessoas passam uma temporada na nossa vida. Isso é um fato. A gente passa uma temporada na vida das pessoas. Às vezes essa temporada ela é mais curta, cronologicamente falando, outras são mais longas, mas fato é que passamos temporadas com as pessoas. E é como se fosse um jogo, sabe? Um jogo online, por exemplo, que a gente passa apenas o tempo suficiente para a gente mudar de fase, e depois a gente muda de fase. E nós, ou o outro, a gente evolui. Às vezes é o outro que sai da nossa vida porque ele evoluiu. Às vezes nós saímos da vida das pessoas porque nós evoluímos e o outro continua lá no cantinho dele, onde nós também estávamos, mas nós demos um passo à frente. E aí quando a gente olha, fala, este lugar não me serve mais. E não é que este lugar não me serve mais e a gente joga tudo no lixo. Nós estivemos lá, mas não me serve mais. Então é isso que a gente precisa entender. E que já não há mais espaço para permanecermos nos mesmos lugares, nos mesmos ciclos, com as mesmas pessoas. Isso não quer dizer que nós ou o outro somos mais ou somos menos que o outro, e vice-versa. Mas já não somos mais pares, não somos mais parceiros para seguir os mesmos caminhos. É como se nós pegássemos a cartilha Caminho Suave, quem é mais antigo, aliás, quem é jovem há mais tempo, sabe exatamente da cartilha suave. Quem não é, não sei qual é o nome do material aí de alfabetização agora. Mas a cartilha suave, ela já não serve mais para quem tá lá às vésperas de defender a tese de pós-doc. E isso não quer dizer que a gente descarte 100% ou tire o crédito ou desmereça a importância que teve a cartilha suave, mas hoje ela não serve mais. Ela já não é mais suficiente. Ela foi completamente suficiente, o bastante, o necessário para aquela fase. Mudamos de fase, e mudamos de fase, e mudamos de fase, e mudamos de fase, e cada fase tem a sua estrutura. Seja com cartilhas, seja com lugares, seja com pessoas, porque a gente não pensa mais. Cada passo que a gente dá, cada livro que a gente lê, cada documentário que a gente assiste, cada viagem que a gente faz, cada pessoa que a gente conhece, coloca um pontinho e a gente vai fazendo uma somatória. Eu
eu tenho muito cuidado, um olhar muito delicado com pessoas que têm síndrome de Gabriela, sabe? A síndrome de Gabriela é aquela lá da eu nasci assim, eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, nananana, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu tenho muito medo, na verdade, muito medo dessas coisas permanentes. É como eu sou especialista em relacionamentos. E cabe aqui todos os tipos de, podemos falar aqui de todos os tipos de relacionamentos. Relações humanas, não necessariamente relações amorosas, românticas, afetivas no sentido da conjugalidade. Mas quando pensando em um casal, quando uma das partes, uma das pessoas, um dos cônjuges, ele evolui, ele estuda, ele amplia os horizontes dele em todos os sentidos. Ele sai daquela, sabe, é igual, é sair do casulo. Sabe a lagarta, o casulo e a borboleta? A borboleta, ela não volta para o casulo. Não tem como, sabe? Não tem como. Então, é pegar a fase do casulo e a fase da borboleta e querer colocar juntos permanentemente. Isso serve para amigos, isso serve para casamentos, namoros, isso serve para a área profissional, parceiros profissionais, isso serve para a família. E aí entra uma questão importante. Família é mais delicado, é mais sensível. Por quê? Emprego a gente troca, marido a gente troca, namorado a gente troca, mas a família é a família. Você não tem como trocar o irmão, o filho, a mãe, o pai. Então, às vezes não. Nestas situações, a gente vai se adaptando, sabe? Vai tendo jogo de cintura, vai relevando aqui, cedendo ali, negociando acolá. É assim que funciona. Não dá para levar tudo a ferro e fogo. Entretanto, no trabalho, aliás, em todas as situações, em todas as áreas que eu mencionei, a gente também precisa pontuar, negociar, um cede aqui, o outro cede ali, e vamos equilibrando, negociando, fazendo acordos e combinados, até certo ponto. Não é para sempre. Porque tem uma hora que você fala, já negociei, já cedi, mas mais que isso, eu vou começar a me violar. E por que eu faria isso? Agora, tem relações que são mais delicadas, mais sensíveis. Então, a gente pensa 2, 3, 10 vezes, se afasta um pouco, depois volta um pouco. E depois eu vou fazer um outro vídeo, porque esta época, na verdade, de final de ano, de festas, é o auge de desconfortos para uma parcela bastante generosa
da população. Por vários motivos. Vários motivos. Eu já tenho atendido aí alguns casos, nem chegou efetivamente à festa. Mas a gente vê que já tem as como é que fala? Já estão organizando as festas, né? Ah, vamos passar na casa desse, do outro, o outro vem passar na nossa casa. Tem as organizações, né? Da ceia, vamos fazer este prato, fazer aquele outro, vamos cozinhar, vamos comprar, pronto. Se vai cozinhar, quem vai cozinhar? Ah, mas e aí vem aquelas confusões todas das cunhadas, principalmente, né? Sogras, cunhadas, noras. Mas só chegou para a festa, para a comemoração. Eu passei o dia inteirinho na cozinha. Eu não consegui nem me arrumar, nem fazer as minhas unhas, nem passar nada no cabelo, sabe? Nem fazer nada. No máximo eu amarro um banho, quando já está todo mundo pronto, lindo e maravilhoso. E eu acabei de sair da cozinha, que eu passei 12 horas na cozinha, e o máximo que eu vou conseguir é tomar um banho, passar pelo chuveiro e colocar uma roupa, que nem é uma roupa adequada, porque eu não tive nem tempo de sair nenhum desses dias para comprar uma roupa. Todo mundo está de roupa nova para a festa. Eu vou colocar a que tem aqui mesmo, porque não tive tempo para ir comprar. Esse discurso é típico. É típico. Principalmente quando é família grande, principalmente quando você tem 2, 3, 4 cunhadas, sabe? É típico. Quem nunca? Quem nunca, né? E tem as pessoas que não gostam mesmo destas festas. Tem gente que tem trauma, muita gente. E a gente tem que entender, a gente tem que respeitar, a gente tem que relevar. O mesmo agora nas confraternizações. Você vê as confraternizações, de repente aquele grupo que você fala, eu deveria fazer parte daquele grupo. Olha lá. Com rede social, né? Olha lá. Mas não faço. Não me chamaram, não me convidaram. Mas por outro lado, você fala, esse grupo aqui, que é maravilhoso também, mas que nem era para eu estar lá. Mas me convidaram, me acolheram, me colocaram ali. E aí a gente pensa, ônus e bônus. Mas não foi livramento, foi construção. Então pare com esse negócio de também se lamentar. Ah, mas eu não fui convidada. Porque você não faz mais parte desse grupo. Seja por você, ou seja pelo grupo. Pelo time, pela equipe. Você não faz mais parte. Seja lá o que aconteceu, né? E eu tô falando seja lá o que aconteceu no sentido de nada pontual aconteceu. Nada pontual. Mas, sabe quando você olha assim, e eu sempre faço, quando eu atendo, eu faço um exercício, claro que dentro de um outro contexto, enfim, mas sabe quando você se afasta da projeção, você coloca ali uma tela branca, você imagina uma tela branca, você projeta essa situação que você quer, precisa, enfim, que você quer observar ou que está te incomodando, e aí você olha de longe, assiste. Vale também com foto de rede social, tem várias formas, várias estratégias. Mas o que vale é a análise técnica ao fim. E aí você olha de fora de fato. Este grupo, olhar neutro, eu me encaixaria de fato?
olha isso, olha aquilo, este detalhe. É que eu tô olhando aqui pra tela do computador, por isso que eu tô aqui olhando. Essas pessoas, este lugar, estes comportamentos, estas conversas, estes conteúdos fazem parte do meu mundo hoje? E aí você vai ver se sim ou se não. E quando a gente reconhece os nossos picos e vales, os nossos pontos fortes e não pontos fracos, mas os nossos pontos fortes e os nossos pontos a serem melhorados, desenvolvidos, a vida fica tão mais leve. Quando a gente, como se a gente tirasse o ego, sabe? Pegasse com as mãos e abrisse uma gavetinha e falasse, colocasse lá e virasse a chave, a vida fica tão mais leve, tão mais leve. Mas não esse discurso raso, pobre, vazio, de que foi livramento. Eu nem queria mesmo. Ah, mas fulana é não sei o quê. A outra é xixelenta. A outra é não sei o quê. Gente, cada um é como é. Do mesmo jeito que você pode ter o discurso de, ah, mas a outra é xixelenta. Ai, nhenhenhenhen. Do lado de lá para com você, pode ter o mesmo discurso, sabe? Então, o mais sensato, eu não vou falar o mais certo, o mais sensato é coloque-se, aceite, pegue para você apenas e tão somente aquilo que você sabe que é seu, que lhe serve e que lhe cabe, nem mais e nem menos. Também não queira descobrir todos os pontos, desvendar todos os pontos, se colocar no lugar de uau, eu sou maravilhosa, nem lá para baixo. Mas quando você se conhece, porque se você olhar para o espelho todos os dias e falar, eu sou linda, maravilhosa, aliás, eu recomendo que faça isso mesmo, só que genuinamente, eu sou linda, maravilhosa, mas ninguém é lindo, maravilhoso 100%. A gente sabe, a gente pode até esconder, até maquiar, até colocar os filtros lindos no Instagram e mostrar, fazer aqueles recortes da vida perfeita, da família margarina. Mas a gente sabe onde é que o calo aperta no nosso sapato. A gente sabe. A gente pode não contar para absolutamente ninguém, nem pro psicólogo. Eu sei que eu atendo e as pessoas não me contam tudo. E eu falo que médico, psicólogo, terapeuta, sexólogo e advogado são aqueles profissionais que a gente fala assim, você tem que me falar toda a verdade, independente do que seja. Eu preciso de 100% da verdade. Caso contrário, eu não vou conseguir te ajudar. E tem aquelas verdades que a gente sabe que a gente não conta para ninguém. Ninguém é ninguém. Então, quando a gente olha no espelho e fala, eu sou linda, maravilhosa, sim. Mas lembre-se de que tem aquele pontinho, no todo perfeito tem aquele pontinho que você fala, é sobre isso.
Então, na próxima vez que você for falar, for ficar fragilizado, ai, olha lá, todo mundo lá e não me convidaram, não foi livramento. Foi qualquer outra coisa. Você não é uma pessoa bem-vinda, né? A gente tem que assumir, não sou uma pessoa bem-vinda para aquele grupo. Não sou uma pessoa agradável para aquele grupo. Não me querem naquele grupo. E tá tudo certo. Por que tá tudo certo? Porque a gente sabe quais são os nossos valores. E a gente e aí é pôr na balança, sabe? Ônus e bônus. O que eu ganho e o que eu perco. Mas eu tenho que ter noção de quem sou eu. E não eu ter a minha autoestima fragilizada, ter trincar, porque você olha e fala, mas não me convidaram. E daí que não te convidaram? Outro grupo. Ah, e aí é importante, um detalhe muitíssimo importante. Sabe aquele ditado da avó? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso vale para tudo na vida. Vale para investimento, vale para conhecimento, vale para relações todas. Porque se você só tem aquele grupinho de amigos, e aí você olha e fala, mas não me convidaram. Tá, se você só tem aquele grupinho, aí a coisa fica complicada. Aí você vai se abalar. Sua estrutura vai ruir. Agora, se você tem aquele grupo, mas você também tem aquele outro grupo, você fala, não me convidaram? Gostaria de ter sido convidada. Eu gostaria de ter ido. Eu gostaria de fazer parte. Mas não me convidaram? Tá. Reconheça também. Fiquei chateada. Eu fiquei triste. Mas ok. É isso. Mas, peraí. Então, eu vou sim. Estão me convidando aí? Tô indo. Sabe? Então, preste atenção nas redes que você está construindo. E cuidado com essa síndrome de Gabriela. Cuidado. Presta atenção. Presta atenção, menina. Enfim, tem muito mais coisas para falar, mas eu ficaria aqui umas 3 horas falando. Por hora, eu penso que já dá para refletir, trazermos algumas reflexões à tona. E principalmente essa questão de foi livramento. Cuidado que você pode estar se achando a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. E não é isso. Não é sobre isso. O livramento pode ter sido para outra parte, não para você. Tá? E também a gente só consegue fazer isso. E também não ir para a questão da última Coca-Cola do deserto. Eu sou a melhor, eu faço, eu aconteço. A gente pode fazer e acontecer sim. E reconhecer, importantíssimo, reconhecer que a gente faz e acontece, o que a gente faz e acontece. Não, mas eu tenho que ser contida. Eu não posso dizer que eu sou linda, maravilhosa, inteligente, divertida. Não. Você pode. Você não tem que esconder e se diminuir. Mas não é colocar isso para tentar diminuir o outro ou diminuir o outro para você se enxergar como superior àquela outra que você está tentando diminuir, não porque o outro é menor ou você é maior. Presta atenção nisso. Então, são muitos elementos
E eu espero ter contribuído com algum tipo de reflexão, porque trouxe muitos pontos aqui, e entendermos aonde é que estamos inseridos. E não se deixar abalar, porque você não foi convidado para aquela confraternização. Não dizer, quando você se chatear, quando você se entristecer, quando você se sentir excluído, quando você se sentir colocado de lado, à margem, à parte, que o problema está com você. O problema pode não estar com você nem com o outro. Simplesmente, como a cartilha suave. No pós-doc, ela não tem mais serventia. Ela te deu todo um aprendizado, mas serventia efetivamente, ela já não tem mais. Você precisa de outros materiais, outros conteúdos. Você precisa ir além, para além do básico que estava ali na cartilha. Por fim, por quais cartilhas você está conduzindo a sua vida? Fica aí a reflexão, fica de lição de casa para vocês. Eu já fiz as minhas, agora há pouco, tá aqui, ó. É sobre... Não é... Nunca, nunca, nunca é sobre o outro. É sobre nós. Quem é? A gente pergunta, né? Tem essa frase... Quem é você na fila do pão? Quem é fulano na fila do pão? Não. A frase mais adequada é: quem sou eu na fila do pão? Porque essa fila ela vai andar e eu vou enxergar essa fila de uma forma ou de outra a partir dos meus critérios e dos meus objetivos. Quando eu quero saber quem é o outro na fila do pão, eu deixo que o outro conduza a fila que eu tenho que pegar. E aí, a escolha é sua. Você saber conduzir, seguir, dar o rumo, o direcionamento, puxar a fila, é isso. Você vai puxar a fila ou você vai seguir a fila? Quando eu pergunto quem é o outro na fila do pão, você tá querendo? Tá querendo não, você não está querendo, mas você vai meramente seguir a fila. Quando você sabe quem sou eu na fila do pão, você vai conduzir a fila. Você pode até seguir a fila do outro, mas você está conduzindo a si mesmo. Você sabe por qual motivo, por qual objetivo você está naquela fila. Entenda a fila como o caminho a ser trilhado, a vida. Lição de casa para você. Reflita sobre esse apanhado de questões aqui. Boa lição de casa, boas reflexões. Sente, pegue um café, que você tem muito a aprender sobre você, não sobre o outro. O outro é meramente consequência.